Oiê, meu nome é Elisa, eu sou psicanalista e escritora, seja bem-vindo ao meu canal. Se tu ainda não conhece meus livros, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição, que aqui eu sempre deixo todos eles. E o vídeo de hoje eu quero começar com uma frase de Freud, que é bem importante para a gente refletir, tá? Então escuta bem essa frase e depois dela a gente vai começar o vídeo. Qual a tua porcentagem na desordem pela qual tu te queixa? Pensa bem. Eu conversei com uma pessoa essa semana e a pessoa me disse uma coisa que mexeu bastante assim comigo, porque eu lembrei muito do que eu passei, né, há uns anos atrás. Então eu resolvi trazer para vocês, porque daqui a pouco alguém tá passando por uma coisa parecida e precisa ouvir isso. Então, eu estava conversando com essa pessoa, né? Não era um atendimento, até porque eu não vou trazer aqui, não vou falar de nenhum atendimento. E era uma conversa, assim, informal. E a pessoa disse assim pra mim que, tava cansada de entrar ano e sair ano e a vida não mudar. Entra ano, sai ano e nada muda. A gente fica esperando para que algo diferente aconteça e nada acontece. É sempre igual. É sempre tudo igual. A pessoa, né, no caso, ela descreveu assim que fica na expectativa de que o ano vai mudar, vai ser diferente, mas as coisas permanecem iguais. Aí eu disse assim pra pessoa, tá, mas quem tem que mudar não é o ano, é tu. É tu, é simplesmente tu que tem que mudar. Se tem alguma coisa que não tá boa e que não tá mudando na tua vida, não é um novo ano que vai vir e vai trazer uma coisa que vai mudar a tua vida. Se tu não tomar uma atitude, é óbvio que todos os anos vão ser iguais. Se tu não decidir assim, não, hoje eu vou levantar e vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, vou fazer uma coisa diferente, nada vai mudar, sempre vai ser igual. E isso acho que serve pra qualquer área, assim, né? Claro, gente, vamos dar muita atenção para o caso de pessoas que estão doentes, né? Por exemplo, uma pessoa com depressão, ela precisa de tratamento, ela precisa de cuidado. Então, ela não vai conseguir ter esse ânimo de levantar e dizer, hoje a vida vai ser diferente, vou fazer outra coisa, tá? Mas estou falando de uma pessoa que não tem depressão, uma pessoa que simplesmente quer que as coisas mudem, mas que não faz nada para que isso mude. Porque agora eu vou falar de mim, tá? Porque muitas vezes o medo é tão grande, mas tão grande, que tá tão bom aqui, né, assim, do jeito que tá. E na verdade nem tá tão bom assim, mas a gente vai levando, entendeu? E eu lembro, assim, que quando eu tomei uma grande decisão na minha vida, o medo foi muito grande. O medo, daí vem vários medos, né? O medo do desconhecido, porque tu não sabe como vai ser. O medo do arrependimento, porque às vezes a gente toma uma decisão que não tem mais como voltar atrás, né? O medo de fazer uma escolha errada. Só que eu te digo assim, ó, o que deixa as coisas mais leve, no caso, assim, o que tu sente, assim, se tu parar pra pensar, vamos supor, tu tem duas decisões. Uma vai mudar completamente a tua vida, a outra vai permanecer tudo como está. Mas, apesar do medo dessa decisão de mudar completamente a tua vida, ela te traz um certo conforto, assim, ela te traz do jeito que tá bem pior do que se não mudar nada, que era o meu caso. Então, eu pensava assim, do jeito que tá, não tá bom, tá muito pior do que se eu mudar, do que se eu escolher essa primeira opção e mudar tudo. Aí o que acontece?
percebe que vale a pena. Aí eu decidi, eu tomei essa decisão e apesar do medo, graças a Deus, eu tomei essa decisão. Então foi uma decisão que mudou completamente a minha vida, mas graças a Deus que eu tomei essa decisão. Deu muito medo, deu muita solidão, assim, pra tomar, porque tem decisões que tu tem que tomar sozinho. Não adianta tu, por exemplo, pedir ajuda pro teu pai, pra tua mãe. Tem decisões na vida adulta que a gente precisa fazer sozinho. Que muitas vezes nessa minha decisão, eu tinha amigos e até as minhas irmãs, assim, que elas não se metiam nesse assunto, assim, tipo, elas sempre deixaram muito claro que quem tinha que tomar essa decisão era eu, até porque se dependesse delas, eu sabia a resposta. Se dependesse dos meus amigos, eu sabia a resposta. Mas sempre foi uma decisão que eu tive que tomar. Então, essa frase, assim, do Freud, né, qual a tua responsabilidade na desordem pela qual tu te queixa, é porque muitas vezes a gente tá num lugar que não é um lugar bom, que não é o nosso lugar, mas que a gente tem uma parcela de culpa de estar ali porque a gente acredita que vai vir um novo ano e as coisas vão mudar, sabe? E aí as coisas não mudam, porque só quem pode mudar e quem pode fazer um ano novo, um ano diferente é tu. Ah, mas como que eu vou fazer? Tomando atitudes diferentes, porque se eu sempre tiver a mesma atitude, as coisas sempre serão iguais, as coisas sempre serão as mesmas. Então, eu vou mudar um pouquinho as minhas atitudes, eu vou mudar minha rotina, eu vou mudar alguns aspectos que eu sei que não estão me fazendo bem, para que eu tenha um ano melhor. Agora, se eu esperar o ano vir, se eu não mudar, se eu não tomar atitudes diferentes, e aí entra tudo, tá? Entra a saúde também, eu me cuidar um pouquinho mais, eu ter uma vida assim mais saudável, mais me aproximar de pessoas que me fazem bem, porque às vezes a gente fica num ciclo ali que não faz bem pra gente, então me afasto de pessoas que não me fazem bem. Eu fazer alguma atividade física, alguma coisa que me dê prazer, eu ter um hobby, E olha, eu vou dizer assim que nem sempre a pessoa feliz é aquela que sai bastante, que tem vários amigos, tá? Porque às vezes isso daí é teatro, tá? Às vezes é teatro, às vezes a gente olha assim, vamos supor, vamos dizer o Instagram de alguém, mas muita atenção que Instagram não é parâmetro pra nada, porque a gente mente todos os dias ali, tá? Eu mesma já menti ali, eu mesma já postei foto estando destruída e parecendo que era a pessoa mais feliz do mundo, tá? Inclusive as minhas fotos bem antigas, tá? Inclusive quando parecia que eu tava no melhor momento da minha vida, ali no Instagram, na verdade não tava nada bem. Mas pelas fotos parecia que sim, né? Mas continuando. Tu vê a foto lá de alguém no story, não sei, de alguém saindo com vários amigos e tal, e super feliz. Não é parâmetro, tá? Porque assim, ó, muitas vezes aquela pessoa que tá rodeada de gente se sente mais sozinho do que aquela pessoa que chega na sexta-feira, vai pra dentro do quarto dela, vai assistir uma Netflix, vai jogar um videogame. Às vezes as pessoas assim se sentem mais completas e felizes do que aquelas pessoas que estão rodeadas de amigos. Porque não quer dizer que tu seja uma pessoa maravilhosa só porque tu tá rodeado de gente, tá? Que às vezes essas pessoas, dependendo da situação, são apenas bajuladores, outros sugadores. O que não quer dizer também que uma pessoa que esteja
sempre trancada no quarto, assistindo Netflix ou jogando videogame, seja a pessoa mais feliz do mundo, porque também pode ter seus conflitos, então tem que saber dosar. Ao mesmo tempo que a gente precisa, eu acredito, ter o tempo da gente, a gente precisa ter as nossas coisas, os nossos hobbies, a gente também precisa socializar, porque não é saudável a gente também ficar só trancado dentro de um quarto, a gente ficar só vivendo ali a mesma coisa. Porque é através da socialização também que a gente vai evoluir, que a gente vai aprender sobre outras pessoas, que a gente vai conhecer pessoas. Às vezes tu tá deixando de conhecer alguém importante que cruzaria o teu caminho porque tu não tá socializando, não tá saindo. Então, é bem importante essa questão, assim, de tu ter uma dosagem certa. Não quer dizer que tu precisa ser a pessoa mais sociável do mundo, sair todo fim de semana, aceitar todos os convites, mas também não deixa de socializar, que é bem importante. E é bem importante para nossa evolução pessoal, porque a gente conhece muitos tipos de pessoas, a gente vai aprendendo a lidar com pessoas e isso é muito importante. Eu vejo muito que hoje acontece dos jovens não conseguir lidar com certas emoções. E isso é a falta de socialização, porque os jovens da minha época, a gente teve que lidar muito cedo já com personalidades diferentes, com emoções diferentes. Por quê? Porque a gente era obrigado a socializar, porque a gente foi ter internet, demorou bastante. E então a gente trabalhou muito cedo, a gente frequentou vários lugares muito cedo, porque a gente saía, conhecia amigos de amigos e assim ia, né? Então a gente socializou mais. E daí temos essa geração que já cresce dentro de um quarto muitas vezes, né? Eu não tô generalizando, mas alguns, né? Alguns já crescem na frente de um computador, já crescem com o celular, já crescem no quarto, então não tem essa questão de saber socializar. E aí vem o perigo de às vezes estar socializando ali na internet com alguém que os pais nem sabem quem são, porque a gente não sabe quem realmente é ali, né? Então, eu acho que se tu começar, assim, voltando, né, no assunto, para não entrar em outros assuntos, mas se tu começar a ir mudando pequenos hábitos, tu vai ver que aos poucos as coisinhas vão mudando. Então foca em ir mudando pequenos hábitos, sabe? Que aos pouquinhos tu vai ver como faz a diferença. Não tem como uh, tu ir mudando teus hábitos, fazendo coisas diferentes para ti e o próximo ano ser o mesmo. Experiência própria, porque eu fui mudando hábitos, eu fui percebendo que existiam coisas que eu fazia, escolhia por mim que não me faziam bem. Por exemplo, assim, estar sempre conectada com um tipo só de conteúdo. Vocês sabem que eu estudo estruturas perversas, que faz parte até do meu TCC da faculdade. Então, eu tenho uma série de livros de serial killers, de psicopatas, eu tenho livros sobre assassinos, então eu leio bastante sobre isso, principalmente para o meu TCC. Só que além de ler, eu também estava ouvindo sobre isso o tempo todo e sempre absorvendo sobre aquilo ali, que também é uma coisa muito pesada. E aquilo não estava me fazendo bem. E eu lembro que eu até comentei com o meu psicanalista e ele falou pra mim: tu tá o tempo todo escutando só sobre isso, lendo só sobre isso, é óbvio que essa energia vai te influenciar a não ter um bom dia, né? É óbvio que, no caso assim, tu vai começar a pensar na, nas pessoas como perversas, tu vai começar a enxergar os outros com outros olhos. Só que não tem só isso, né? Não tem só esse tipo de pessoa, tem também as pessoas boas. E aí cabe a mim saber dosar e não ficar absorvendo só isso. Então dá uma olhada se tu não tá absorvendo muito uma coisa só. Isso faz mal até
para o teu cérebro, né? Eu acho que a gente tem que diversificar um pouco também as coisas que a gente vê, porque senão a gente fica entendido só de um assunto e absorvendo só um assunto, querendo falar só daquele assunto, aí a gente chega a ficar chato, né? Então, tenta aprender sobre outras coisas, deve existir outras coisas que também te atraem. Eu acho que isso vai fazer muito bem pra ti, pro teu cérebro. Eu quero finalizar esse vídeo também com uma frase que eu achei no Instagram. Eu não sei de quem é, porque não deu tempo de procurar, mas se tu souber, pode colocar aqui embaixo. A frase é assim, ó. Sempre que acreditei que não havia nada acontecendo, descobri que estava no lugar errado. Então, a frase, ela encaixa muito no que a pessoa lá me falou, né? Ah, nunca nada acontece, é sempre tudo igual, entra ano, sai ano, a vida é a mesma, nada muda. Mas então, talvez essa pessoa esteja no lugar errado. E é como eu falei pra ela, o ano não muda, quem tem que mudar é a gente. As coisas não vão mudar em passe de mágica. Se eu não levantar daqui dessa cadeira e estudar, eu não vou passar na prova. Se eu não tiver ânimo para ler, se eu não abrir as páginas e absorver o que tá ali, não vai adiantar de nada. Tava ali só pra tá. Então, a mesma coisa, às vezes as oportunidades elas estão aí, mas a gente tá confortável onde tá. Então, pensa bem. Será que tu não tá te queixando de uma coisa que às vezes tu poderia mudar? E às vezes a gente nem sabe o que realmente quer mudar e tem gente que nem sabe o que quer. E é nessa hora que a psicanálise entra. É nessa hora que tu vai marcar uma consulta e que tu vai começar a conversar. E às vezes tu vai dizer, mas eu não tenho nada pra falar. Tenho nada. Mas a gente vai buscar. Às vezes tu acha que não tem, mas tá tão guardado, que é só lá na segunda, terceira sessão que tu vai ver quanta coisa que tu tinha. Às vezes é na primeira, tá? Tem gente que chega e diz, eu nem tenho nada pra falar. E quando a pessoa fala isso é porque ela tem muita coisa pra falar. Eu nem tenho nada pra falar, nem quero falar nada hoje. Não, então não tem problema, a gente fica aqui, conversa sobre qualquer coisa. E aí começa a vir muita coisa. E é nessa hora que a pessoa descobre que, meu Deus, eu realmente tinha muita coisa guardada aqui dentro. Então pensa bem, porque essas coisas que ficam guardadas aí dentro, elas se transformam em dores físicas. Se tu não colocar pra fora, se tu não falar, tu vai ficar cada vez pior. Tu vai ficar, eu tenho crises de enxaqueca direto, já fui em tudo que é médico e não adianta, eu não tenho nada, só que eu tenho crises de enxaqueca. Mas também a pessoa nunca falou nada, nunca conversou, nunca desabafou, nunca foi no psicólogo, nunca foi no psicanalista. Então, às vezes sozinho não dá, tá? A gente precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda para se entender. E às vezes a gente acha que é muito esperto, que se entende, que é muito bom, e não é bem por aí. Eu achava que me conhecia antes de fazer análise, mas só agora, fazendo análise, que eu tô me conhecendo, eu tô me entendendo. E só agora que eu tô conseguindo também colocar limites no que pra mim é correto, que pra mim não é. E fazer análise não é bom só pra ti, é bom para as pessoas que estão ao teu redor, porque às vezes a gente desconta também nas pessoas as nossas frustrações, a nossa vontade de querer algo que a gente às vezes nem sabe o que é, e aí eu desconto no outro. Então, presta bastante atenção se tu não tá descontando também em alguém as tuas frustrações, porque aí começa a se tornar também uma rotina complicada, às vezes em um casal, ou às vezes uma família que mora junto, né? Então, se tu quiser e estiver aberto, é só me chamar. Aqui embaixo tem o link do meu Instagram. Se não quiser marcar comigo, marque com outra pessoa que você conhece, mas saiba que conversar vai te fazer muito bem. Desabafar e colocar pra fora as coisas que estão guardadas aí dentro, experiência própria, assim, gente, a gente guarda muita coisa. Tem coisa que tá guardado, que a gente descobre só
nas sessões. E é muito doido tu saber que tu guardou por tantos anos uma história que te incomoda ainda e que às vezes te faz julgar outras pessoas por conta dessa história. Mas acho que por hoje esse vídeo já talvez tenha ficado longo demais. Eu espero que tu tenha gostado. Deixa um comentário, qualquer coisa, te inscreve no canal para dar uma ajuda. Dá uma olhadinha ali nos meus livros. E até o próximo vídeo. Beijo!